Jesus de Nazaré, tanto de mulher feia que tem. É ou não é, irmãos? No mundo, não aqui, no mundo, assim, no planeta Terra. Mas não é difícil a vida de vez em quando? Quem teve vontade de ir embora em 2010? Levanta a mão, não, mas se for gente, vontade de ir embora, pastor. Vontade de ir embora, sumir daqui. Não é? De vez em quando a vida fica muito ruim, é ou não é? A mulher fica enjoada, o marido também, os meninos. E eu creio que apesar de que 2009 e 2010 foram os anos mais complicados, financeiramente falando, nos Estados Unidos nos últimos 15 anos, eu acredito que 2011 será o ano da reviravolta. Amém. Eu acredito que 2011 será o ano que Deus vai mudar o rumo da nossa história. E quem foi fiel aqui, e no tempo da escassez você teve plantando oração, plantando jejum, plantando fidelidade, dava o dízimo, não acontecia nada, dava oferta, não acontecia nada, trabalhava com fidelidade, não acontecia nada. Não se preocupe, tudo isso que você fez está depositado no coração de Deus. Este ano vai ser o ano da colheita em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Quem pode levantar a mão para o céu e dizer: eu vou colher em nome de Jesus. Mas para colher nós somos de agressividade. E eu quero pregar sobre essa agressividade espiritual nessa noite. Se eu pudesse colocar um tema na minha mensagem, o tema seria agressividade espiritual. O pastor, no projeto de vida da igreja, entendeu que deveria falar sobre 12 distintas áreas nas quais você precisa governar. Diga comigo: o governo de Deus. Governo de Deus. E por muitos anos a igreja de Jesus trabalhou dois aspectos que nós somos chamados a trabalhar, tanto na área ministerial quanto na área profissional. Nós não vamos conseguir vencer se nós usarmos as mesmas estratégias passivas que nós usávamos antes. Se você, por exemplo, conversa com o evangélico comum, ele vai te responder tudo com oração. Oração é uma maravilha, oração é o fundamento do nosso relacionamento com Deus. Oração é o que quebranta o crente, oração é o que te mantém no altar, oração é aquilo que faz com que eu mantenha o meu coração alinhado com a presença de Deus. Mas a oração, pela oração, não muda as coisas. Se eu orar e não me posicionar, nada acontece na minha vida. As pessoas mais pobres no reino de Deus são as pessoas que mais oram no reino de Deus. Porque orar sem posicionar seria o mesmo de editar uma lei sem implementá-la. Orar sem atuar seria a mesma coisa de legislar sem execução. Orar sem ação contínua seria a mesma coisa de nomear você governador de um estado e dizer para você que você não tem poder de fazer. A palavra que tem que chamar a nossa atenção nessa noite é a palavra domínio. A palavra domínio começa nas Sagradas Escrituras em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28, talvez você queira abrir ou acompanhar. Em Gênesis 1, 28, o texto da Bíblia diz: e Deus nos abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai e enchei a terra, dominem sobre ela e tenham governo, na minha tradução, sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre as bestas que se movem sobre a terra. Quando Deus cria o homem em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. E hoje eu vou pregar baseado em princípios de conquista, e é possível que a mensagem tenha um teor mais apostólico de posicionar você. Então eu preciso que você entenda o que eu vou pregar. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. A palavra imagem significa que eu sou o espelho de Deus. A palavra imagem em hebraico significa que eu fico na frente de Deus e posso fazer mímica
de Deus. A expressão mímica é que eu fico diante dele. Se Deus move o braço direito, eu movo o braço direito também. Se Deus dá um passo, eu dou atrás. Se Deus fala, eu repito. Eu sou a repetição exata, a réplica exata de Deus. Isso traz contextos importantes para o nosso entendimento introdutório. Primeiro, significa que eu carrego o DNA de Deus. Segundo, significa que a minha genética é a genética de Deus. Terceiro, significa que o que Deus é, eu posso ser também, porque eu sou igual a Deus, segundo a sua imagem. Mas a Bíblia diz que Deus não para aí. Eu não sou só a imagem de Deus, eu sou a semelhança de Deus. Eu não só me pareço com Deus, eu posso fazer o que Deus faz. Eu não só tenho a semelhança do Pai, eu tenho as habilidades do Pai. A palavra imagem trata com o caráter de Deus refletido na minha vida. Deus ama, eu posso amar. Deus é bondade, eu tenho a capacidade de ser bom. Deus é poderoso, eu exerço o poder. Deus tem autoridade, eu também tenho autoridade. Mas a palavra semelhança significa que eu posso atuar na mesma dimensão que Deus atua, porque eu tenho a mesma capacidade que Deus tem. Quando Deus criou o homem, a sua imagem e a semelhança, o que Deus estava buscando era alguém que o representasse nessa dimensão. Lá no céu a vontade de Deus é feita indiscutivelmente. Na terra a vontade de Deus é implementada através daqueles que possuem a sua imagem e a sua semelhança. Em Gênesis 1:26 eu aprendo que eu recebo de Deus aquilo que eu quero ter de Deus. Deus pode fazer 1000 promessas na sua vida e para a sua vida. Se eu perguntasse nessa noite, quem aqui tem promessa de Deus no seu coração, levante a sua mão e diga glória a Deus. Todo mundo levantaria a mão. Mas a quantidade de promessas de Deus na minha e na sua vida não alteram o meu e o seu destino. Porque não são as promessas de Deus que me mudam, são as promessas de Deus que eu sou capaz de implementar, que são capazes de mudar a minha vida. Eu posso conhecer todas as promessas de Deus, mas são as promessas de Deus sobre as quais eu atuo, são as promessas de Deus baixo as quais eu me comporto, são as promessas de Deus nas quais eu me movo, que são capazes de deixar a dimensão do céu e cair na dimensão da minha vida. Tem muita gente aqui que se parece com Deus, mas vive uma vida absolutamente distinta de Deus. Tem muita gente aqui que tem promessa de Deus, mas a sua vida diária não reflete a imagem de Deus. Obviamente eu tenho braço, perna, olhos, visão, ouvido, eu tenho as capacidades dos 5 sentidos, eu tenho alma, eu sinto, eu penso, eu raciocino, eu entendo. Essas coisas, entretanto, não são capazes por si de desatar a promessa. Pastor, o que você está falando? Pelo amor de Deus, para mim, não estou entendendo nada que você está falando. Muito simples, você vai passar a vida inteira na igreja orando, não vai acontecer absolutamente nada. Resumiu o suficiente? Porque enquanto você não entender quem que você é em Deus, a sua oração é uma vã repetição. Chega uma mulher aqui e grita assim: Franco, vem aqui! Eu vou olhar para você e falar: você ficou doido? Eu vou arrumar a mão na sua cara. Eu não sou muito crente, não. Eu roubo você aqui e nós descabela tudo. Por quê? Porque você não tem autoridade sobre mim. Eu não te conheço. Agora, deixa a minha esposa chegar ali na porta e falar: Franco, porque eu conheço com quem eu estou falando. Hã? Aí o negócio cai lá no doutor Apolo, o negócio fica feio mesmo. Caça o cerrado. O que eu estou tentando dizer, tem muita gente que ora como escravo, tem muita gente pedindo. Lembra, posso pregar, irmãos? Eu começo a pregar, o pessoal começa a olhar para mim diferente, já com vontade de acabar. Você lembra de Israel? Não olha para mim com essa cara de que eu quero ir para casa não, que eu nem comecei ainda. Fala para o pastor a próxima vez que ele inventar de me convidar. Lembra de Israel, Êxodo capítulo 1 e 2, Israel pedindo para Deus dar um jeito na qualidade do barro que eles estavam amassando. A Bíblia diz que Faraó ficou com raiva, porque toda vez que você começa o processo de libertação, diz comigo, processo de libertação.
Toda vez que você começa a implementar os princípios de Deus. Porque uma coisa é parecer com Deus, outra coisa é viver uma vida ao estilo de Deus. O fato de eu estar diante do espelho não significa que a minha imagem vai mudar. Tem muita gente olhando para o espelho do Evangelho, esperando que a imagem do Evangelho mude a sua vida. É quando eu implemento os princípios do Evangelho que o Evangelho muda a minha vida. Essa é a razão porque milhares de pessoas escutam a Bíblia todos os domingos em muitas igrejas. Essa é a razão porque eu dirigi para cá em um sem número de igrejas abertas e a vida das pessoas continua as mesmas, a empresa das pessoas continua as mesmas, o problema das pessoas continua os mesmos, porque eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber para que Deus me chamou, eu preciso saber qual é o meu lugar. Não existem maus cristãos, existem cristãos mal posicionados. Não tem mau marido, não existe. Só existe homem que não foi engrandecido pela mulher. Não existe mulher que não seja boa. Só tem uma mulher que ainda não recebeu um homem que saiba levantar nela a rainha e a princesa que ela é. Israel no capítulo... Posso pregar, irmãos? Israel no capítulo 1 e no capítulo 2 de Êxodo, a Bíblia diz que por causa da iniciativa de libertação, toda vez que você começa uma iniciativa de libertação, o diabo vai se levantar contra você. Porque o diabo quer que você continue orando toda a sua vida sem sair do círculo vicioso que está te prendendo. Porque uma semente colocada na terra errada não pode frutificar, pois por mais poderosa que ela seja. E então a Bíblia diz que Faraó, como retaliação contra a atitude libertadora de Moisés, complica o mix component do barro de Israel. Israel agora tem que amassar o barro mais duro. E a Bíblia diz que quanto mais Israel orava, mais o barro endurecia, mais palha era colocada por Faraó. O que isso significa? Irmãos, posso pregar? O que significa no mundo espiritual? Significa que quando você começa um processo de mudança mental, e que você começa a se posicionar, e que você começa a entender o plano de Deus e a sua posição, o inimigo vem com retaliação espiritual, contra-ataque financeiro, contra-ataque no meu casamento, contra-ataque no meu entendimento, contra-ataque na minha mente, contra-ataque naquilo que eu penso, naquilo que eu sou, na minha saúde. E o que Israel faz? O que todo crente faz. Quando chega contra-ataque, a gente começa a orar. Ouça bem o que eu estou dizendo. A pior coisa que você pode fazer na hora do contra-ataque é orar. Meu Deus. Porque a oração não te tira de onde você está. A oração muda a sua atitude frente às circunstâncias. O que te tira de um lugar é a sua mudança de atitude. Alguém aqui, por favor, jamais ignore o fato de que eu não estou lutando contra a oração. Hoje eu estou usando a oração como esta inoperância do crente. Eu estou falando de oração aqui no sentido de, você já conversou com uma pessoa que fala assim, não, já fui na corte, já falei com fulano, já que não deu nada certo, eu vou orar. Como se a oração fosse nada. Como se a oração fosse a última coisa. Como se a oração, esses dias eu estava no office, alguém passou, o pastor, o que você está fazendo? Estou orando. Ah, você não está fazendo nada, vem aqui, vem me ajudar. Porque a oração na mente de muita gente é fuga. Oração na mente de muita gente é não fazer nada. Eu não sei se você está me entendendo nessa noite. Eu não estou criticando a sua vida de oração, não estou criticando a sua vida no altar. Longe de mim que eu faça isso nesta noite. O que eu estou dizendo é que quando você ora para Deus amolecer o barro do seu sofrimento, o que você não entende é que Deus não quer mudar o barro da sua dor. Deus quer te tirar do estado de escravidão e te colocar numa terra que flui leite e mel, uma terra de prosperidade e vitória. Em algum momento você vai ter que parar de amassar o barro. Em algum momento você vai ter que parar de repetir a mesma cíclica. Albert Einstein disse que o cúmulo do absurdo é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Como é que você pode se comportar da mesma maneira começando 2011 esperando que 2011 vai ser diferente? Hoje Deus quer mudar a nossa mente e nos dar uma mente de domínio, uma mente de governo, uma mente na presença do Senhor. Diz comigo, Deus vai mudar a minha mente nessa noite. Alguém diz, pastor, então eu vou deixar de orar. Não faça isso. Se orando já está difícil, imagine ser pai. Alguém nessa noite vai dizer, então o senhor está dizendo que não tem que buscar o Senhor longe de mim. O que eu estou dizendo é que você tem que buscar o Senhor e implementar aquilo que o Senhor te disse na hora da busca.
Se você liga para o seu esposo e fala assim, bem, o que você quer que eu compre? Compre açúcar, café e pão. Beleza, conversou, desliga o celular. Aí você passa no mercado, olha, falou que bom, já conversei com ele, vai embora. Chega em casa, ele pergunta, cadê o açúcar, o pão e o café? Não, nós já oramos, tá bom. Isso a gente faz com Deus, a gente fala com Deus no celular, mas não implementa os princípios que Deus disse que eu tinha que implementar na hora da conversação. Quais são os princípios que você não está colocando em prática? Quais são os princípios que você não está colocando em prática? Em Romanos, no capítulo 5, no versículo 17, a Bíblia diz que porque por um delito reinou a morte através de uma pessoa, muito mais não reinarão em vida por Jesus Cristo os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, diz a minha tradução. Paulo, nesse texto, está contrastando que um ato de desobediência de Adão desatou que ele perdesse o direito de reinar. Às vezes um ato de desobediência da sua parte a uma instrução de Deus faz com que o seu destino seja atrasado em Deus. O livro de Jó diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas a Bíblia nos deixa clara, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que conquanto os planos de Deus não podem ser frustrados, eles podem ser atrasados. Os planos de Deus são atrasados na minha e na sua vida por um ato de desobediência. A Bíblia compara a oração feita num contexto de desobediência como a bruxaria. Porque o pecado de rebeldia é pior que o pecado de feitiçaria, diz as Escrituras. O apóstolo Pedro, quando fala do relacionamento da nossa vida com Deus e que os céus podem abrir-se diante de nós, ele diz que quando eu tenho alguma coisa contra a minha esposa e quando a minha esposa tem alguma coisa comigo, a Bíblia diz em 1 de Pedro, no capítulo 3, que até as minhas orações podem ser impedidas. O que eu estou tentando pregar nessa noite é que Deus, através dos delitos do meu comportamento, às vezes tem que tirar o reinado e o domínio que Ele quer que eu tenha. Amados, o que nos leva à vitória é uma vida de obediência aos princípios de Deus. Muitos de nós não obedecemos os princípios de Deus. Os princípios de administrar o tempo, os princípios da honestidade, os princípios da integridade, o princípio de caminhar debaixo da visão daquilo que Deus deu ao seu pastor, o princípio de obedecer às diretrizes do Espírito Santo na sua vida. Romanos 5,17, mais uma vez, vai me dizer que o delito de Adão, lá no Éden, atrasou o propósito de Deus na terra. Muitos de nós podemos, sem querer, atrasar o propósito de Deus em nós. Atrasar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Amado, o que acontece na minha e na sua vida não é força do acaso, é fruto de semeadura. Semeadura nesta noite, nesta mensagem em particular, não tem a ver com finanças necessariamente. A maneira que eu gasto o meu tempo, o investimento de tempo que eu tenho com a minha família, a administração do meu tempo como empresário, a quantidade de dinheiro que eu invisto, a quantidade de capital que eu guardo para os tempos de inverno, a administração dos recursos que Deus me dá, a falta de entendimento na quantidade de horas que o meu corpo precisa, a quantidade de exercícios que eu preciso fazer para ser uma pessoa disposta, a quantidade de livros que eu deveria ter, a quantidade de relacionamentos saudáveis com os quais eu deveria me reunir. E eu vou, como crente, às vezes, quebrando um princípio de trás do outro, e de repente o corpo está desanimado, porque faltou exercício ontem. E de repente eu estou desanimado, porque eu comecei a me rodear de gente deprimida, e a depressão dos meus amigos estão me influenciando. E de repente eu que era muito animado com o sonho americano, agora eu só penso em ir embora, porque todo mundo com o qual eu convivo só fala de ir embora e tem uma expressão de derrota. O que eu estou tentando te explicar é que você precisa mudar o seu viver diário se você quer mudar o seu destino. Aleluia. Um pregador que eu ouvia faz... Está todo mundo aqui ainda, irmão? Amém. O pregador que eu ouvi, pastor Natan, não era isso que eu disse. Estou esperando o cara revelar todo mundo. Estou com uma dor aqui no meu joelho direito.
O pregador está aqui até agora. Pastor, de vez em quando eu faço uma dieta. E o resto do tempo? Come que nem um condenado. Rapaz, esses dias eu estava no Burger King, quase que eu tirei uma foto e coloquei. Eu quase gravei aquilo e pus no YouTube. O cara pediu, eu não sei exagero, o cara pediu 3 Triple Whoppers. Doeu em mim também. O cara pediu 3 Extra Large Fries. E ele pediu uma Double XL Coca. Rapaz, mas me deu vontade de voar naquilo, não rebentar ele no meio. Por quê? Como é que você não cultiva diariamente? Deixa eu fazer uma série de perguntas aqui para você. Primeiro, o que você faz com os pensamentos quando são colocados na sua mente na hora que eles estão nascendo? A maioria de nós não sabe lidar com os nossos pensamentos na hora que eles estão nascendo. Pensamentos de depressão todo mundo tem. A sua reação ao pensamento determina o destino da sua vida. Pensamentos de prostituição, lamentavelmente, a mente caída vai ter. Pensamentos de desistência, pensamentos de tristeza, pensamentos de abandono, pensamentos de rejeição, pensamentos de enfermidade. O apóstolo Santiago diz que todos nós, ouça bem, nós temos as mesmas paixões que Elias. Significa que cada pessoa nesse auditório, nesta noite, vai passar por todos os tipos de pensamentos que existem. O fato de que eu seja tentado na minha mente não significa que eu pequei, mas a minha reação aos meus pensamentos, o cultivo que eu dou aos meus pensamentos, o desenvolvimento que eu dou aos meus pensamentos, o contra-ataque das escrituras para os meus pensamentos, determina como vai ser a minha qualidade de vida na minha mente. Alguém vai perguntar, o que isso tem a ver com domínio, com ministério e com profissão? Muito simples. Se você não funcionar aqui, você não funciona em nenhum lugar do mundo. Se a sua mente não estiver bem, nada vai estar bem. Você já ouviu uma pessoa que está conversando com você, mas ela está psicologicamente debilitada, ela não está bem. Ela está olhando para você assim, mas você está meio fora de si. Por quê? Porque a mente vai acumulando, irmãos, o coração do homem é enganoso. Vai acumulando palavras de rejeição que nunca são tratadas. Vai acumulando traumas que nunca são tratados. Vai acumulando tristezas que nunca são tratados. Vai acumulando pecados que nunca são confessados. Vai acumulando argumentos do diabo que nunca são derrubados. Vai acumulando fortalezas mentais que nunca são contrastadas. E esse negócio vai formando um oceano na sua vida. Pastor, qual que é o problema? Muito simples. A palavra de Deus é depositada no seu espírito, mas a palavra de Deus depende da sua mente. Para ser processada e ser aplicada no mundo, é impossível manifestar a glória e a presença de Deus com uma mente enferma. É impossível manifestar a glória de Deus. Você tem toda a palavra de Deus no seu espírito, mas se a sua mente não for renovada, essa palavra no espírito vai morrer dentro do seu coração. Por quê? Porque ela precisa subir para a sua mente e transformar-se num plano. A maioria de nós no mundo evangélico somos bons para receber a palavra no coração, mas nós não fomos treinados para subir para a mente e colocar a palavra de Deus em prática e colocar os princípios de Deus para funcionar em cada um. Diga comigo, eu vou praticar de hoje. Deixa eu te perguntar, não é da minha conta, mas como eu vou embora agora, eu vou perguntar. Qual que é a sua rotina diária? Como é que você tem coragem de parar na televisão 3, 4, 5, 7 horas por dia e ainda imaginar que a sua mente vai ter qualquer tipo de energia para processar os seus desafios? Diga ao seu vizinho, está pregando para você, eu não preciso ouvir essas coisas. Pastor Natan, a próxima vez traz o Alexandre Silva, pastor. Por favor. No Salmo de número 8, nos versículos 4 em diante, a Bíblia diz que é o homem para que dele se lembre, ou tenha as memórias dele, e o filho do homem para que o visite. Versículo 5, do Salmo número 8. Pois fizeste o menor um pouco que os anjos, e o coroaste de glória, e o fizeste, dominar sobre as obras das suas mãos.
e tudo, receba essa palavra, colocaste debaixo dos seus pés. A palavra anjos, no Salmo de número 8, está mal traduzido. Em hebraico não é angelos, em hebraico é Elohim. A mesma palavra para Deus. Sabe o que significa? Gente, isso aqui era para você estar pegando essa cadeira e jogando por dentro. Ah, tá bom, tá beleza, agora eu vou embora. Passou da boca. Sabe o que isso significa? Deus está relacionando. Pastor, que essa mensagem toda está boring demais. Você está pensando que está tendo uma classe teológica aqui? Pelo amor de Deus. Cara, sem graça. Preste atenção. O que Salmo de número 8 está dizendo é relacionando o Salmo 8 com Gênesis 1. O que ele está dizendo é o seguinte: Deus te fez igual a Ele para reinar numa dimensão inferior. Na terra, Deus não fala se eu não falar. Na terra, Deus não se move se eu não mover. Na terra, Deus não ouve se eu não escutar. Deus não pode se manifestar na dimensão da terra se o homem não for o seu veículo. Gênesis no capítulo 3, versículo 15, quando o homem está caído, Deus olha para Eva e diz assim: olha, através da semente da mulher, um dia eu vou voltar para essa terra num corpo, e eu vou destruir o plano de destruição que o diabo levantou. O que eu estou pregando nessa noite? Muito simples. Eu estou pregando que Deus te colocou em algum lugar de confronto, e você está pedindo para Deus mudar o confronto. E o que eu estou dizendo para você é que Deus não vai mudar o confronto. É que Deus te colocou onde você está para resolver o confronto. Deus te plantou onde você está para você mudar essa situação. Pastor, eu tenho vontade de ir embora. Se você for embora, Deus perde a guerra. Se você for embora, Deus perde a promessa, porque você é a única esperança de Deus para esse lugar onde Deus te colocou e te plantou. Nós não podemos deixar que o inimigo tome território. Nós não podemos permitir que o diabo nos envergonhe. Nós não podemos permitir que o inimigo mude a nós. Amados, nós temos que entender que Deus nos fez iguais a Ele, mas nos colocou numa dimensão inferior. Lá no céu Deus governa, lá na terra eu governo. Lá no céu Deus ordena, aqui na terra eu ordeno. Lá no céu Deus faz, aqui na terra eu que tenho que fazer. Enquanto você não botar a mão no arado, enquanto você não começar a expulsar esses demônios, estão lá na sua casa. Que história é essa de você ser crente e a sua casa andar com depressão, enfermidade, maldição, tristeza? Pastor, mas a minha mãe era assim, a sua mãe era assim. Mas o sangue de Jesus é mais forte que o sangue da sua mãe, que passa sobre alguém. Levanta a mão para o céu aqui. Meu Deus do céu, Jesus me matar. Eu vou dar um ataque. Não, rapaz, você está doido. Eu estou para perder a minha voz aqui. E tem outro quanto é trem bonito que eu já tinha para falar, eu já falei, não vou falar mais nada não. Se você não mudar de atitude, 2011 vai ser igual a 2010. Você vai continuar orando com essa cara de crente mal lavada sua? Irmão, para com essa linguagem, pelo amor de Deus, gente. Esse negócio de que estou no deserto, estou na prova, amarra esse demônio, pelo amor de Deus. Como é que está falando? Na prova? Rapaz, eu já ganhei a prova e tirei foi 10, meu filho. O povo tudo pensa que eu tenho dinheiro, que eu não entrego os pontos. Nossa, rapaz, eu não aceito. O diabo, ele tem que passar. Irmãos, eu não estou aqui sendo orgulhoso, longe de mim de pretender o que eu não sou. O que eu estou dizendo é que eu sei quem eu sou em Deus. Eu li a palavra e a palavra de Deus mudou a minha história. Eu li a palavra. Tem muito crente que carrega a Bíblia a vida inteira. Meu irmão, joga essa Bíblia fora num canto. Enquanto você não souber praticar essa palavra, é só um livro, o livro da capa preta. O que eu estou tentando te explicar é que essa Bíblia não é um amuleto e não funciona só. O que tem que
que fazer é tirar as tradições do homem, colocar a palavra nos meus pés e olhar para o inimigo e falar assim: ainda que você se levante contra mim, o Senhor dos exércitos é comigo, o Deus de Jacó é o meu rei. Pastor, Deus vai me dar vitória. Não vai! Não vai! Você vai ficar orando a vida inteira com o mesmo problema. Esses dias, uma mulher chega em mim com o marido lá: pastor, eu queria que o senhor mudasse o meu marido. Eu olhei para a cara dela e falei: irmã, é mudar de marido ou mudar o seu marido? Ele do lado. Eu: não, esse aqui até que tá bom. Mas, desse jeito. Uma atitude condescendente. Não sei se você está me entendendo. Irmãos, eu prego sem abrir parênteses. Um monte de gente fica ao fim, tranquilo, não tem problema, vou embora agora. Daqui um ano eu volto. Rapaz, eu não estou nem aí. Ela começou a criticar o marido na frente dela. Do lado dele, perdão, do lado dele. Arrebentando a autoestima do cara. Eu falei para a irmã: em primeiro lugar, se eu fosse ele, eu te cobria no cara. Primeira coisa, eu te dava uma chuva aqui na frente. Como é que você critica o seu marido na frente do pai, na fé dele, e quer que o homem seja alguma coisa? E ela teve a coragem de sair de lá e voltar a orar. Você ficou doida? Hã? Como é que você briga com uma pessoa todo dia e consegue orar por ela? Ao invés de orar por ela, por que você não muda de atitude? Qual é o direito que você tem de me criticar dia e noite, e por causa de pedir perdão quando você acha que tem que pedir, mas você volta sempre para as mesmas atitudes e nunca muda o seu caráter? Como é que você tem coragem de viver esse estilo de evangelho e pensar que esse evangelho vai te abençoar? Quem está entendendo? Diga amém, Jesus. Amém. Diga comigo: eu vou mudar de atitude. Irmãos, nós precisamos mudar. Toda mulher que está aqui, você vai incentivar seu marido de hoje em diante. Quando esse homem chegar em casa, você vai fazer ele sentir um rei. Pastor, mas ele não merece. Não é por ele, é pelo homem que você quer ter. Não sei se você está me entendendo. Você tem que profetizar antes das coisas existirem. Profetizar não é profetizar no culto não, irmãos. Aqui todo mundo é profeta. Profetizar é quando o cara chega destruído, os negócios não vão bem, ele encontrar uma mulher em casa que levanta a mão e fala: meu bem, Jesus vai nos dar vitória. Você é um homem de Deus, Deus vai te usar. E aquele homem começa a acreditar naquilo e fala: gente. Aí a gente começa a criticar a esposa. A autoestima da mulher vai lá no piso. Gorda, feia, redonda. Pastor, por que a minha mulher está desanimada? Ah, really? Você quer que eu te responda? Aí a gente vem com essa brigaiada toda. Senta no altar, ora meia hora, e a gente pensa que meia hora de oração vai substituir uma vida vivida baixo princípios de destruição. Não sei se você está me entendendo nessa noite. Eu estou falando muito de orar em contrapartida de atuar, mas não estou criticando orar. Nós temos que orar. Obviamente, mas eu não posso orar. Jesus, no Sermão do Monte, diz assim: quando você estiver orando, mas algum dos princípios da sua vida estiver quebrado, antes de você orar, vai lá com certos princípios. Não é que todo mundo vai me amar e eu vou amar todo mundo. Não é que eu vou acertar todas as vezes. O que eu estou dizendo é que na nossa geração, e não necessariamente nesta igreja, senão que na nossa geração, existe uma geração que ora sem mudar os princípios. E pensa que só porque pediu perdão todo dia tem que viver a mesma coisa a vida inteira. E vive a vida inteira repetindo as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Não vai acontecer.
Mas Deus vai começar a mudar os princípios da sua vida. Levanta de manhã e começa a amaldiçoar o lugar. Porcaria, frio, miséria, neve, inferno. Chega na igreja de... Porque é assim que a turma fala. Eu não sou doido, eu não sou surdo, eu escuto também. Irmãos, é verdade. E não é o povo do mundo, não, é os crentes. Eu não estou dizendo os crentes desta igreja, nem alguma pessoa. Não, porque eu não tenho direito de falar de ninguém aqui em específico. Mas é verdade. Aí chega de noite, está todo deprimido, por quê? Porque a sua boca, você é o governador desse lugar. Deus te colocou nessa terra para governar. Você vai mudar a sua atitude de hoje em diante. Você vai começar a declarar vitória. Não viu, declara vitória. Não está sentindo, declara vitória. Pastor, não estou entendendo, declara vitória. Pastor, não consigo ver, não tem problema, declara vitória. De vez em quando a gente anda por fé, não por vista. Pastor, o meu marido não muda, declara vitória. Compra uma gravata e um terno e bota lá dentro do closet dele. Uma vez eu fiz um projeto de vida desse. Já tem coisa de 20 e tantos anos. A gente prega em projeto de vida e faz o projeto de vida. E teve uma irmã que no projeto de vida trouxe um paletó, terno, gravata, camisa, sapato, e todo dia ela levantava para Deus. E eu de lá olhando e digo, eita, brutal. Eu batia assim, nossa Deus. Eu olhava para aquilo e digo, rebenta minha filha. E ela sacudia aquele trem para duas modeladas. Ela falava, meu Deus. E eu gosto de gente escandaloso por aí. Rapaz, no 12º dia do projeto de vida, pastor, ela chegou sem paletó na mão, com o homem vestindo o paletó do lado dela assim. E se você vai aplaudir Jesus, aplauda com entusiasmo, aplauda dizendo glória a Deus. Toca na mão de alguém e fala, Deus vai te dar vitória, meu filho, anima. Um partido. Não, irmãos, que inferno é esse? De levantar todo dia, concordando com o diabo. Alguém algum dia falou para mim, não, esse lugar é muito ruim. Eu digo, então vai embora para dar lugar para alguém que presta. Irmãos, esse lugar é abençoado, esse lugar é terra de colheita, esse lugar é terra de avivamento, esse lugar é terra de prosperidade, esse lugar é terra de... Ah, meu Deus, pastor, mas eu vou para o Brasil, não tem problema não. O mesmo Deus que te prospera aqui, te prospera lá também. Deus não é americano, Deus é dono do ouro e da prata, Deus é dono da terra e nada. Alguém levanta a mão para o céu, joga pelo menos uma cadeira dessa de mim aqui, meu filho. Não vou vir pregar aqui mais não, você está doido? Minha cabeça está até doendo, Fica comigo, eu vou largar essa moleza minha, fala. Irmãos, não tem jeito. Não tem como Deus operar. Pastor, qual que é o meu problema? Você. Pastor, quem que eu preciso tirar da minha vida para mudar? Você. Na hora que você sair da jogada, Deus opera. Eu não estou dizendo que de vez em quando a gente não levanta triste. Eu não estou dizendo que de vez em quando a gente não levanta desesperado. Eu não estou dizendo que de vez em quando a Bíblia nos diz que Deus conhece a nossa estrutura. A Bíblia nos fala que Deus conhece que nós somos feitos de pó. De vez em quando a alma clama, de vez em quando a alma se desespera, de vez em quando a alma chora. Mas nessa hora a gente precisa transformar a dor em louvor. Na hora da crise a gente tem que transformar a crise em um altar de adoração. Quantas oportunidades eu e você não perdemos no ano de 2010 de levantar uma canção da nossa afronta. Muitas vezes quando o inimigo se levanta contra nós, nós entregamos a nossa alma ao inimigo e nós permitimos que o diabo nos tire o maior dos privilégios. Por quê, pastor? Porque a dor é inevitável, porque o sofrimento é inevitável, porque as provações são inevitáveis, porque os problemas são inevitáveis. O que eu faço com os problemas é o que muda a minha história ou determina o meu destino. Eu quero fazer salmos da minha dor. Eu quero, quando o diabo se levante em algum lugar, eu quero levantar a minha mão, eu quero dizer, levantai, ó vossas portas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quando o inimigo se levantar e pensar que ele é rei sobre a minha vida, eu quero olhar para ele e falar assim, quem é o Rei da Glória?
minha mão no meio do deserto e falar: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso nas batalhas,